Olá, queridos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso momento de devocional. Continuando a nossa devocional, estamos lendo o Evangelho de Marcos. Paramos aqui no capítulo 1, porque devocional não é só leitura, mas é principalmente meditação e reflexão. Vamos orar antes ao Senhor? Feche teus olhos. Deus, louvado seja o teu nome, bendito e engrandecido seja o teu nome para todos sempre, Pai. Louvamos o teu nome nessa manhã, hoje, quarta-feira. Agradecemos pela noite de ontem, de paz e descanso. Agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de acordar mais uma manhã. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Dando continuidade aqui, então, à nossa leitura, nós paramos aqui no versículo 6 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, onde falamos um pouco sobre a mensagem de João Batista, que era uma mensagem de arrependimento, né? Vamos dar continuidade aqui, ainda falando sobre o João Batista. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair das águas, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam, né? Somente até aqui esse ponto da tentação de Jesus, né? Como eu falei para vocês, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. A escrita é muito dinâmica, é muito rápida, né? Então alguns textos ele dá alguns detalhes, outros textos ele não dá muito detalhe, né? Aqui, por exemplo, falando sobre a tentação de Jesus. Jesus ele é batizado por João Batista. No versículo 11 diz: então foi ouvida uma voz dos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, assim que Jesus sai das águas do batismo, ouve-se essa voz do céu, dizendo para Jesus: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado. E aí, logo no versículo 12, Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Agora, olha que curioso, né? O próprio Espírito Santo, que acabou de vir sobre Jesus no seu batismo, conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, né, se a gente parar para refletir um pouco sobre isso, né? Estar no deserto, um momento de tentação, não é uma coisa boa, óbvio que não, né? Mas é uma coisa necessária, né? Passar por aquela provação ali era uma prova de fogo na vida de Jesus, onde ele teria que lidar diretamente ali com as astutas ciladas do diabo, e foi necessário que ele passasse e vencesse. O próprio Espírito conduziu o Senhor Jesus para aquela situação. Então, às vezes, já vai começar a nossa reflexão. Às vezes nós entramos em situações que nós não procuramos, né? Eu não procurei isso daí, aconteceu, surgiu, né? Uma consequência e tal, né? Então a gente precisa ficar ligado em Deus, porque se eu entendo que quem governa a minha vida é o Senhor, que quem guia a minha vida é o Senhor, e eu estou entrando por situações que fogem ao meu controle, eu preciso ter o bom senso de entender que é o próprio Deus que está me conduzindo nessa situação. Mas é uma situação ruim, complicada, difícil, mas o Senhor está me conduzindo. Ele tem um objetivo, ele tem um plano, ele tem um propósito. Talvez ele queira me aperfeiçoar nessa situação. Então, fique atento às situações que você está sendo conduzido, porque se a tua vida está nas mãos do Senhor, quem está te conduzindo é o Senhor. Quem está te guiando é o Senhor. Quem está permitindo essa situação é o Senhor. Então, isso, de certa maneira, nos dá uma segurança, saber, não, o Senhor está comigo, né?
Ainda o salmista diz, né, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, né? Então, existe essa possibilidade de passarmos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará conosco. Ó, eu vou ler aqui para você rapidamente o Salmo 23, só para relembrar, só para esclarecer essa questão. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele não vai temer mal nenhum? Ainda que ele seja conduzido pelo vale da sombra da morte, pelas perdas, pela escassez, né? Não temerei, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, mesmo em meio às situações mais adversas, o Senhor estará conosco, porque Ele é aquele que conduz a nossa vida. Então, o Senhor Jesus foi levado ao ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Talvez você hoje está passando por uma situação complicada, difícil, pensando, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Eu não procurei, isso aconteceu. Então, descansa o teu coração. Tente identificar o cuidado de Deus, o livramento de Deus, uma ação de Deus em meio a essa situação que você está passando. Pode ser que você consiga identificar e com isso você cresça, amadureça e avance um pouco mais. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Vamos orar. Ó Deus, quero louvar o teu nome e engrandecer o teu nome por esta palavra, Pai, que o Senhor traz ao nosso coração. Às vezes nós estamos vivendo aflições, tentações, dificuldades, ó Pai, mas se nós pararmos, ó Deus, segundo a tua palavra, poderemos identificar o teu cuidado sobre a nossa vida, tua proteção, teu livramento, o escape. O Senhor está conosco nesta dificuldade, o Senhor está conosco, o Senhor tem permitido isso para nos aperfeiçoar. Muito obrigado pelo seu cuidado e muito obrigado por esta palavra que nos fortalece e que nos anima a continuar na nossa caminhada, sabendo que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. O Senhor entra conosco nesta peleja e por isso eu quero te louvar. Obrigado, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.